Vamos lá, pessoal, para a segunda parte da nossa aula de competência, né? Então agora nós trataremos da competência interna. Competência interna. Bom, a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre a competência interna é a divisão das regras de competência em competência absoluta e competência relativa. A primeira coisa que precisamos aprender sobre a competência interna é a divisão da competência em competência absoluta e competência relativa. O que isso quer dizer? Na competência absoluta, o órgão jurisdicional ele é absolutamente competente para julgar e ele não pode encaminhar esse processo para nenhum outro órgão jurisdicional julgar. E, ao contrário também, ele não pode, sendo incompetente, continuar a julgar a matéria. Nós vamos explicar isso melhor. De outro lado, no que se refere à competência relativa, ou seja, um juiz relativamente incompetente, embora ele seja relativamente incompetente, por se tratar de incompetência relativa, não alegada incompetência relativa na contestação, na defesa do réu, esse juiz se torna competente para processar e julgar a matéria. Então, resumidamente, o que interessa em relação agora a esse início? Por que a gente está falando de regra de divisão de competência entre competência absoluta e competência relativa? É que o juiz que é absolutamente incompetente para julgar uma determinada causa, ele não pode julgar a causa de forma alguma, sob pena de nulidade absoluta. Não há um momento em que ele se torna competente, ele vai ser sempre incompetente. Por outro lado, o juiz relativamente incompetente, ultrapassado o momento da defesa, da contestação do réu, e o réu não alegar isso em sua defesa, esse juiz relativamente incompetente se torna competente num fenômeno que nós chamamos de prorrogação de competência. Tá bem? Então vamos lá. Professor, ok, entendi, professor, então manda ver. A competência interna, então nós vamos estudar a divisão das regras de competência. E aqui eu vou pedir para vocês, abrirem a sua apostila, porque nós temos quadros muito importantes na apostila para que seja mais compreensível a matéria. Então, por gentileza, esteja com a sua apostila na mão, tá bom? Então, na divisão das regras de competência, nós vamos estudar as competências, regras de ordem pública, as regras de competência de ordem pública, e as regras de competência de ordem dispositiva. Tá? Professor, não seria regra de competência de ordem privada, porque se uma é pública? Privada sim, mas o nome de ordem privada talvez não represente a melhor definição. A melhor definição seria de ordem dispositiva, porque a parte dispõe dessa regra de competência. Por exemplo, o réu, ao ser demandado numa comarca diversa da que ele deveria ter sido demandado, ele pode aceitar ser demandado em outra comarca por um juiz relativamente incompetente. Por exemplo, nas ações de indenização decorrente de ato ilícito, a competência territorial é uma competência relativa. Professor, o que é competência territorial? Nós já vamos ver isso. A competência territorial é a comarca que tem que julgar o processo. Qual comarca vai julgar o processo?
Qual subseção judiciária vai julgar o processo? Essa é a competência territorial, a gente já vai ver melhor. Professor, e nesse caso, se trata de uma ação de indenização, o local tem que ser o local em que ocorreu o ato ilícito que gerou o dano, não é? Exato. Mas se o réu, por exemplo, não reside no local do fato, reside em outra comarca e está sendo demandado nessa outra comarca, ele pode falar, para mim é melhor ser demandado aqui, tudo bem? Sim. Então o réu não vai dizer nada na sua defesa e vai dispor dessa ordem de competência. A competência de ordem pública é indisponível e a competência de ordem dispositiva, como o próprio nome já está dizendo, ela é disponível, certo? Muito bem, então vamos lá. A competência de ordem pública nos traz a competência absoluta e a competência de ordem dispositiva nos traz a competência relativa. Ou seja, quando nós estivermos falando de competência, de regras de competência de ordem pública, nós estamos tratando de uma competência absoluta, que é indisponível para as partes e para os juízes. Quando nós estamos tratando de regras de competência de ordem dispositiva, nós estamos tratando de uma competência relativa, disponível, portanto. Repito, quando estivermos tratando de regras de competência de ordem pública, ou seja, indisponível, nós teremos regras de competência absoluta. Quando nós estivermos tratando de regras de competência de ordem dispositiva, nós estaremos tratando de uma competência relativa, disponível, portanto. Ok? Então, muito bem. Professor, e quais são as diferenças entre as competências de ordem pública, as competências de ordem dispositiva? Quais as características? Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila, por isso que eu pedi para vocês pegarem a apostila. Lá na nossa apostila tem um quadrinho tratando da competência e tratando especificamente das diferenças entre a competência de ordem pública e a competência de ordem dispositiva. Muito que bem. Na competência de ordem pública, que é o lado esquerdo, né, o lado direito do seu quadrinho, na competência de ordem pública, nós vamos ver o artigo 64, parágrafo 1º do CPC, que diz que essa competência de ordem pública, essa matéria de ordem pública, essa regra de competência de ordem pública, ou seja, essa competência absoluta, ela deve ser reconhecida de ofício nos termos do artigo 64, parágrafo 1º do CPC. É exatamente o exemplo que eu dei da Justiça Federal. Proposta ação contra a União perante uma vara da Fazenda Pública na Justiça Estadual, deve o juiz de direito, de ofício, sem qualquer provocação, declinar da competência para a vara federal. Ah, professor, então ele não precisa ser provocado para isso? Não. Segunda característica da competência de ordem pública, ela não preclui. Artigo 65 do CPC. Professor, então, digamos que o juiz da vara da Fazenda Pública não analisou com o cuidado, com a cautela necessária e despachou e mandou citar a União. E digamos que por um equívoco maior ainda, o procurador da União não alegou a incompetência absoluta da Justiça Estadual. Isso pode ser feito depois? Pode. Pode ser feito, por exemplo, numa apelação, professor? Pode ser feito, inclusive, numa apelação quando de um eventual recurso ao Tribunal de Justiça do Paraná. Depois de produzida a prova, depois de ouvidas testemunhas, depois de apresentada a alegação final, depois de proferida a sentença, num recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a União ainda poderia dizer, olha, isso aqui é competência absoluta da Justiça Federal. Não preclui. E digo mais, o próprio desembargador do Tribunal de Justiça, ao receber o recurso de apelação, se o recurso de apelação não tiver uma preliminar dizendo que a Justiça Estadual não é competente, o próprio desembargador e relator desse recurso no tribunal pode olhar e falar, opa, mas isso aqui é da Justiça Federal, e declinar de ofício. Ou seja, não preclui e continua podendo declinar de ofício, né?
E a terceira característica da competência, das regras de competência de ordem pública, né, competência absoluta, indisponível, é que ela não pode ser modificada pela vontade das partes. Artigo 62 do CPC. Professor, mas a gente não pode fazer um acordo processual, um acordo no processo? Eu e o réu, a gente queria o seguinte, ó. Dizem que tem um juiz federal que é muito bom no assunto X. Só que o nosso assunto deve ser julgado perante a justiça estadual. Mas a gente queria fazer um acordo para que a nossa causa fosse julgada pelo juiz federal. Não, evidentemente que não, porque como é indisponível, as partes não podem, pela sua vontade, alterar a competência. Não pode dizer assim, ó, o nosso processo deveria ser julgado perante uma das 10 varas cíveis da comarca de Londrina. Queremos que seja julgado pela uma das 8 varas federais da comarca de Londrina. Não é possível. Competência absoluta. Tá? Professor, e quando que nós vamos ter a competência de ordem pública? Quando que nós vamos estar tratando das regras de competência de ordem pública? Sempre que nós estivermos tratando de regras de competência criadas no interesse público, no interesse da prestação da tutela jurisdicional. Então, por exemplo, sempre que a gente estivesse falando de especialização, sempre que nós estivermos falando de especialização, ou seja, em varas do Poder Judiciário especializadas para julgar um determinado assunto, nós estamos falando de interesse público, nós estamos falando de interesse da jurisdição, que a jurisdição seja prestada da forma mais ágil possível, da forma mais especializada possível. Professor, que legal isso. Sim, não é interesse da parte, é interesse da jurisdição prestar a melhor tutela judicial possível. Então nós temos uma competência absoluta, indisponível, porque é uma regra criada no interesse público, é uma regra de ordem pública. Ah, professor, e quando que a gente vai ter uma regra de competência de ordem dispositiva, competência relativa, disponível, portanto? Nós vamos ter regras de competência de ordem dispositiva sempre que a regra diz respeito ao interesse da parte. Exemplo, a ação proposta pelo consumidor contra o fornecedor. Nesse exemplo que eu dei para vocês, o interesse tutelado na atribuição da regra de competência não é da jurisdição, é para tutelar o consumidor, para ele. Então você fala assim, eu quero ajuizar no endereço do réu, não no meu. Posso, pode. É competência relativa. Por quê que ele pode? É disponível. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Professor, e o quadro esquerdo da nossa tabela aqui? Muito bem. Do lado esquerdo da nossa tabela, nós temos as características das regras de competência de ordem dispositiva, que tratam da competência relativa disponível. Portanto, olha só, a primeira característica das regras de competência de ordem dispositiva é que elas não podem ser reconhecidas de ofício. Elas não podem ser reconhecidas de ofício. O juiz não pode declinar da competência de ofício, né? Por exemplo, digamos que naquela situação do acidente de trânsito, o juiz, ele diga assim, olha, mas eu sou o juiz do domicílio do réu. O juiz competente, a comarca competente para processar e julgar é do local do fato, por exemplo, um acidente de trânsito, de onde ocorreu o acidente de trânsito, não a minha comarca, que é o endereço do réu. Então eu vou declinar para lá. Tá errado. Porque o artigo 64, parágrafo 1º, não permite que, em se tratando de regra de competência de ordem dispositiva, ou seja, competência relativa disponível, portanto, o juiz decline, reconheça a competência de ofício sem provocação. Professor, então o juiz precisa ser provocado pelo réu. O réu teria que dizer, olha, essa ação não deve tramitar aqui na minha comarca, deve tramitar na comarca onde ocorreu o acidente de trânsito, do local do fato ou ato ilícito. Aí o juiz poderia colher e remeter para lá? Sim.
Se o réu não fizer isso, ocorre aquilo que o senhor falou sobre prorrogação de competência. O juiz que era incompetente tornou-se competente. Exatamente é essa a situação. Ok? Muito bem. E aí, para finalizar essa nossa tabela, nós temos que prestar atenção no artigo 64, parágrafo 4º do CPC, que diz que a declaração de nulidade absoluta, ou seja, a declaração de que se trata de uma competência absoluta, de que o juiz para quem foi distribuído o processo é absolutamente incompetente, essa declaração de nulidade absoluta, de incompetência absoluta, não gera mais, por simples força de lei, pela própria força de lei, por um efeito legal automático, chamado ope legis, a nulidade dos atos decisórios proferidos pelo juiz do absolutamente incompetente. Nossa, professor, não entendi nada. Vamos lá, muito simples. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Digamos que pensem numa ação para que uma universidade pública seja obrigada a efetivar a matrícula de um estudante que ingressou por meio do sistema de cotas, mas que a universidade não reconhece ele como cotista, né? Digamos que existem decisões conflitantes, mas digamos que seja um caso muito claro de que se trata de um candidato cotista de vagas afrodescendentes, mas a universidade diz que ele não é, embora tenha todo um histórico familiar, fotográfico, tudo, e traços nele também, muito, muito claros. O estudo antropológico da comissão do processo seletivo diz que ele não é. Muito bem. E aí isso vai ser discutido em juízo. Digamos que seja proposta uma ação perante a vara civil e o juiz da vara civil não se atenta para o fato de que a universidade pública é uma autarquia. E sendo uma autarquia, esse processo tem que ser julgado pela vara da fazenda pública e não pela vara civil comum. Mas o juiz não se atenta e ele defere a liminar, determinando que a universidade pública promova a matrícula, efetive a matrícula desse candidato cotista. Mas aí vem a defesa da universidade pública e diz assim: olha, você é absolutamente incompetente para processar e julgar esse processo. E aí o juiz da vara civil vai dizer: verdade, eu sou absolutamente incompetente, não posso processar e julgar. E o juiz reconhece essa incompetência, já poderia ter feito de ofício, encaminha os autos para a vara da fazenda pública. Professor, quando a gente está tratando de uma vara criada para julgar processos da fazenda pública, nós estamos falando de uma vara especializada, sim. Se a gente está falando de uma vara especializada em razão da pessoa da fazenda pública, é uma vara criada no interesse público, da jurisdição, de prestar a melhor tutela jurisdicional, correto? Correto. Então nós temos uma regra indisponível, uma competência absoluta. Os atos praticados pelo juiz são nulos, corretos? Correto. Entretanto, pela regra contida no 64, parágrafo 4º, essa declaração, esse reconhecimento da nulidade absoluta dos atos praticados pelo juiz, isso não provoca a nulidade dos atos praticados. Ou seja, o juiz da vara da fazenda pública, ao receber o processo, ele não vai ter que ratificar os atos do outro juiz. Todos os atos do juiz incompetente, absolutamente incompetente, são válidos. Embora o juiz seja absolutamente incompetente e nós temos um caso de incompetência absoluta, o juiz, os atos que ele praticou são válidos. Nossa, professor, então a liminar que o juiz da vara civil deu continua valendo? Continua valendo. Para que ela seja revogada, o juiz da vara da fazenda tem que declarar expressamente a sua revogação. Então, professor, ao receber o processo, o juiz da vara da fazenda, se ele não disser nada e continuar julgando, a liminar que foi deferida pelo juiz da vara civil continua valendo? Continua valendo. Professor, e o juiz da vara civil
Se ele se reconhecesse incompetente, ele poderia deferir a liminar e encaminhar o processo? Se for para evitar a perda do direito, a extinção, o perecimento do direito do autor, sim. Exemplo, digamos que o prazo para efetivar a matrícula, sob pena de chamada de outros candidatos, seja até o dia 16 de novembro de 2022. Quem não fizer matrícula nesse dia, dia 17, vai ser feita uma nova convocação que vai substituir quem não fez a matrícula. Nesse caso, se o juiz não deferir a liminar, o autor ele vai ser substituído por outro candidato e vai criar um problema gigantesco nesse processo. Então, o juiz da vara civil pode sim, mesmo absolutamente incompetente, deferir a liminar, encaminhar o processo para a vara da Fazenda Pública, e o juiz da vara da Fazenda Pública, se entender que é o caso de revogar, ele revoga e continua tocando o processo. Se não, continua válido. Nossa, professor, que interessante. Muito interessante isso. Muito interessante isso. Né? Então, aqui encerramos a parte 2 da nossa aula de competência e já retornamos com o nosso próximo vídeo, ok?